Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela. Não é a passarela Samuel Moura. Essa obra é fiscalizada direto pelo secretário, pelo engenheiro Bento. São as faixas elevadas de pedestres. Ah, as faixas de pedestres elevadas. Exatamente, faixas elevadas. Parece que já são 5 prontos, vamos começar por ela então, Virgílio. Nós começamos ali em frente ao Instituto Padre Nicolau, depois nós fizemos em frente ao Cabo Objetivo, fizemos em frente à Igreja São José, são duas pistas ali, são duas passarelas, fizemos ali em frente ao Ceasa, e estamos construindo do Sambódromo e próximo à delegacia. E são aproximadamente 31 faixas elevadas, Alexandre. E, Virgílio, algumas faixas estão prontas, mas ainda não foram pintadas. Como é que é esse cronograma, Virgílio? Exatamente, nós não fomos pintados, estamos inclusive sendo cobrados, estamos cobrando a empreiteira. O detalhe, Alexandre, é que existe um cronograma e a empreiteira ela tem um prazo para poder executar essas frentes. Então, ela precisa de organizar a pintura. Já fomos comunicados que ela está organizando, só que as pessoas, quando começam a pintar, elas vão pegar e pintar já uma quantidade suficiente para poder dar sequência a essa frente de serviço. Então, eles nos pediram alguns dias e nós sabemos, inclusive, que isso causa um determinado incômodo. Quando não existe pintura, nós não vemos, no caso, o obstáculo, mas estamos preocupados com isso e a empresa já está providenciando para que seja feita essa pintura assim. Por uma questão então de organização de trabalho. Mas você tem que contratar o pintor, comprar a tinta, aí vai fazer uma de cada vez. Então eles solicitaram essa compreensão da prefeitura para que a hora que tiver, por exemplo, a cada 10, aí ele faz alguma coisa assim. Só que nós argumentamos que isso causa desconforto para a população, as pessoas elas não enxergam, e realmente quando não existe lombada pintada, nós temos problema. Então a empresa também está ciente disso, que nós precisamos de providenciar realmente a pintura. Certo. E essa pintura ela vai ser com amarela naquele perfil inicial dela, marcando o início da elevação. Sim. E a faixa sobre ela, é isso? Então, olha, nós estamos discutindo isso ainda. O vermelho que utilizamos, ele não é uma cor oficial, então nós vamos dar preferência às cores oficiais. Mas vai haver sim uma composição de cores para que seja bem visualizado. E no caso, nós temos materiais muito bons, temos os meios fios, temos as peças de concreto muito boas, e essas peças por si só já possuem aquela coloração acinzentada. Então nós devemos ter aí o branco, o amarelo, que são as cores que dão mais destaque, inclusive, para que o motorista ele possa identificar a uma certa distância essas faixas. Quando você disse nós usamos, você está se referindo à primeira que a prefeitura fez com recursos próprios, que fica ali em frente ao Major, né? Exatamente. Nós fomos questionados até sobre essas cores. Mas estamos providenciando e vai ser algo muito interessante, Alexandre, porque a faixa elevada ela é um prolongamento do passeio. Ela é um espaço do pedestre. Ela é uma espécie de uma ponte entre os dois passeios de uma via pública. Então, toda vez que um veículo ele for cruzar uma faixa de pedestre, ele não está cruzando uma lombada. Existe uma diferença. Quando você determina lombadas, você tem em vista o controle da velocidade dos veículos. Então, você vai definir estrategicamente locais onde você quer que os veículos passem com uma velocidade menor. Quando nós fazemos as faixas elevadas, nós definimos a posição com vistas a facilitar o acesso dos transeuntes, dos pedestres. Então é muito interessante esse conceito. É lógico que pela forma com que elas são colocadas, elas vão exigir uma redução de velocidade. Mas o motorista, ele tem que entender, e nós sabemos que todos entendemos isso, ele está cruzando
um espaço do pedestre. É como se ele estivesse pedindo licença para o pedestre, e não o contrário, como nas outras histórias. Exatamente. Se numa lombada o pedestre entra na frente, o motorista pode até alegar que o pedestre invadiu a pista. Agora não, ele que está invadindo o espaço do pedestre quando ele passa por uma faixa elevada. E até o fato de ficar mais alto facilita a visualização de longe quando o motorista vem chegando. Sem dúvida, vai ser algo para nós, porque aqui em Itajubá nós temos uma série de problemas com o espaço de pedestre. Nós temos passeios estreitos, nós temos passeios rampados, nós temos passeios com degrau, nós temos passeio com poste, com árvore, que praticamente obstrui todo o passeio. Nós temos um problema, inclusive, de pessoas que colocam piso vitrificado no passeio, que é um risco muito grande para o pedestre. Então, nós vemos como um avanço. E essas faixas elevadas, Alexandre, ela também está associada às passarelas elevadas que serão feitas sobre o rio Sapucaí. Inclusive tem algumas que a princípio elas vão ligar nada a lugar nenhum, mas ali vai uma passarela elevada. Então nós até seguramos para que a gente primeiro faça o aparelho de apoio das passarelas, que vai haver uma movimentação de equipamento, batistaque, etc. E posteriormente nós fazemos a interligação com a faixa elevada. Quando que vai começar a construir as passarelas sobre o Rio Sapucaí? São 4, né, Virgílio? Sim, eu não tive uma posição ainda sobre isso. A última informação é de que o processo licitatório ele já estava bem avançado. Já está em fase de conclusão do processo licitatório. Fase de recurso, vamos dizer assim? Isso é feito pela Secretaria de Planejamento. Então, nós sempre temos que estar perguntando para a gente poder ter informação. Para se programar, né? Exatamente. Perfeito, mas é uma boa notícia para a população que as faixas pedestres estão sendo realizadas e as passarelas sobre o Rio Sapucaí em breve começarão a ser construídas também. E vai ser muito bom, porque nós temos um problema, né, relativamente aos pedestres, né, atravessar o Rio Sapucaí. É que nós nos acostumamos com isso. E muitos andam de carro, não percebem, mas a pessoa que precisa de cruzar o rio, ela tem dificuldade, ela acaba andando bastante. Aquele negócio, você está com uma coisa tão próxima, né? Se você atravessasse o rio, ela está ali do outro lado, mas você tem que procurar a ponte mais próxima, fazer o retorno e chegar até ali. Com essas as novas passarelas, que pelo que se eu estiver errado, você me corrige, serão entre as pontes do rio? Elas são estrategicamente definidas. Só para a gente ter uma ideia, a Unimed no Pinheirinho, ela colocou uma passarela sobre o Ribeirão Zé Pereira. É verdade, ela facilitou ali o acesso, porque as pessoas tinham um problema de estacionamento, né? As pessoas estacionavam ali ao lado e não queriam estacionar do outro porque tinha que dar a volta. Agora colocaram a passarela, todo mundo passa para o outro, não tem mais estacionamento mais. Exatamente. Foi ótimo aquilo ali. Então, nós nos adaptamos, mas nós vemos que, por exemplo, entre a PAI e a ponte da PAI, que é a Rui Braga, e a Randolfo Paiva, nós temos um espaço grande ali. Quem tiver a pé, se imagina para poder contornar essas pontes. Havendo a possibilidade de uma passarela, a pessoa vai atingir o mercado com muito mais facilidade. E vai evitar também o trânsito e o acúmulo de veículos cruzando as pontes, porque se a pessoa está de um lado e ela pode estacionar ali e passar a pé, logicamente ela não precisa pegar o carro para ir até o outro local. Muda seus hábitos, isso que é importante, Alexandre. Certo. Virgílio, tem outros assuntos aqui para a gente tratar. A farmácia de Minas, lá no bairro Novo Horizonte, é isso, né? Sim, nós estamos, é uma obra que já foi licitada há bem tempo, nós já demos ordem de serviço há mais de 30 dias, mas havia necessidade de alguns ajustes no projeto. Então é uma obra que ela vai ser estaqueada. E quando nós preparamos o terreno para que a empresa iniciasse a obra, que o preparo do terreno nós da prefeitura que queríamos fazer, nós percebemos que surgiu um muro de arrimo. Então, para poder preservar a integridade das casas lindeiras frente às vibrações do batistaca, nós tivemos que criar um aditivo para poder resolver o problema do muro de arrimo.
E também o problema do dreno. Quando nós limpamos o terreno, começou a aparecer minas de água, assim, isso realmente foi uma outra preocupação. Tivemos que criar um aditivo para drenar o terreno. Então são circunstâncias que elas acontecem. O aditivo ele segue todo um rito de publicação, etc. E essa semana nós também já resolvemos essa questão. Então hoje já foi marcado para dar início nas obras. Ainda não conseguimos passar lá, mas provavelmente ela já está sendo marcada. Então nos próximos dias já teremos movimento lá. E vai ser muito bom para a população, porque ali nós temos a população do Minha Casa Minha Vida, né, que é um conjunto habitacional grande, nós temos todo o bairro, o próprio bairro Novo Horizonte. Então, e ela está definida estrategicamente. Não sei se você já viu, mas ela fica bem numa esquina. Sim, no ali na Padre Petros, que é a rua principal ali. Sim. Então vai trazer um benefício muito grande também para a população. Traz também ali relativamente próximo de uma parte da Boa Vista, mais ao fundo, né? Loteamento Sapucaí e tal. Sim. E Santos Dumont também, né? Santos Dumont, exatamente. Que pode, né? Nós temos a interligação. E retirar medicamentos lá. Começando a vir ao centro também. Falando de trânsito também, dá uma desafogada. Exatamente. Tudo que a gente puder fazer em Itajubá para desafogar é muito bem-vindo. Sem dúvida. Virgílio, a Policlínica da Varginha, que está sendo reformada, lá vai funcionar lá um novo consultório oftalmológico, um centro de especialidades odontológicas. Sim, e um centro de coleta de sangue. Que tipo de obras são necessárias para abrigar essas novas estruturas que vocês estão fazendo lá? Alexandre, é muito interessante essa pergunta, porque nós temos uma policlínica ali já há mais de uma década, então a princípio temos espaço. São dois problemas ali. Primeiro, que infelizmente toda obra pública ela demora um pouco para poder sofrer obras de manutenção. Então nós já tínhamos um desgaste natural do prédio. E também nós tivemos que fazer as adaptações internas para poder atender exigências do Ministério da Saúde. Então, quando se fala em sangue, quando se fala em consultório odontológico, oftalmológico, você tem exigências de normas muito assim grandes para poder garantir que o paciente não terá problemas, né? Muito ligado à questão higiênica. Então, estamos ajustando, adaptando e as obras já estão bem avançadas. E vamos trocar também todo o telhado. É um telhado muito grande, temos problemas ali de vazamentos, enfim, vamos corrigir uma série de defeitos. Eu passei por lá no início da obra, foi feita toda a parte de umidade, né? Foi toda quebrada, o barrado, né? Substituído. Como diz o povo que faz obra em casa, deve ter colocado ali um vedacite, né? Com um permeabilizante, né? E agora preparando essas estruturas que vão agregar na Policlínica da Varginha, que agora de fato passará a ser uma policlínica, né, com várias especialidades, enfim, com vários serviços. As coisas demoram um pouco para acontecer, mas vai ficar muito bom e vai atender a população. Perfeito. Virgílio, eu queria agradecer a sua presença aqui. Nosso tempo curto aqui. Em outra oportunidade a gente pode falar sobre essas obras que você passará a fiscalizar, que já estão aí no horizonte, que é a passarela, as passarelas sobre o Sapucaí, o avanço da farmácia de Minas e sobre a parte dos trabalhos de drenagem no município, né? Muito bem, que é uma parte muito importante também, né? Drenagem é uma coisa especial do Itajubá. A gente podia vir só para falar desse programa de drenagem, que eu acho que deve ser as obras ali da medicina, né? Que vão ser possibilitadas pela essa drenagem do Ribeirão. Nós fizemos uma duela sobre a BR-459. Sobre a rodovia ali, exatamente. Aquela duela é um marco importantíssimo para poder resolver grande parte dos problemas da medicina, da avenida, Vila Podes, porque nós tínhamos ali os tubulões que estão hoje, inclusive lá, são os bueiros, e eles estão altos. Acima da porta. Então, se você chegar em frente à faculdade de medicina, e você colocar um conjunto de bocas de lobo para poder evitar o acúmulo de água, e você pegar uma tubulação de drenagem e levar até o Ribeirão Anilmas, que é o mais próximo, com a declividade adequada, você vai passar com a tubulação debaixo do Ribeirão.
Aí, quando você deixa de ter a legibilidade adequada, que você começa a ter que atingir o leito, aí você começa a ter entupimentos, você não tem um comportamento hidráulico adequado, e a duela que nós colocamos, ela vai possibilitar o aprofundamento do leito, em até 1,5 metro. Isso vai dar uma possibilidade muito grande para a gente resolver grande parte dos problemas. Perfeito. Obrigado, Virgílio. Então a gente volta para falar sobre esse assunto. Vamos firmar o compromisso aqui com nossos ouvintes. Obrigado, Alexandre, e ouvintes da Panorama FM. Boa tarde, a gente volta amanhã. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.